Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui. Estamos eu e o senhor Moacir Moda para fazer o fechamento aqui da primeira temporada de Depara Podcast, o podcast Depara, né? O podcast de programador para empreendedor. Então, a gente tinha como objetivo gravar 10 episódios. A gente gravou 10, foi isso? Gravou 9, né? Esse daqui. Esse é o 10º. E aí a gente gravou dos assuntos que a gente escolheu, assuntos que saíram um pouco da ótica apenas de tecnologia, apenas de empreendedorismo, foram mais para o lado filosófico. E, e aí, depois desses 9 episódios, a gente decidiu fazer um de encerramento, de aprendizado, um episódio aí que a gente vai chamar de wrap-up, né? O fechamento, fazer um balanço aí do que foi a primeira temporada. Então, antes de passar a bola para o Moacir, queria voltar a reviver o propósito aí do que a gente teve aqui, né? Então, o DEPAR é uma abreviação de Deprogramador para Empreendedor, né? O que a gente quer dizer com isso? É um podcast de quem eventualmente quer migrar da parte de tecnologia, de programação e quer virar um empreendedor, mas não limitante a isso, né? Então, é muito sobre gente que entende de tecnologia, gente que tem curiosidade por empreendedorismo, gente que está fazendo essa transição, gente que só quer saber como funciona, gente que não é também de tecnologia, mas quer entender um pouco de empreendedorismo, enfim, o assunto ele se expande, né? A gente deu esse nome porque, no caso, eu e o Moacir, nós somos programadores que viraram empreendedores, né? E a gente ajudou a compartilhar um pouco aí das nossas jornadas, dos nossos aprendizados com vocês. E, para finalizar aqui do meu lado e passar aí o bastão para você, Moacir, queria também relembrar que o propósito que a gente teve, principalmente que eu enfatizei muito, é que eu gostaria que essa primeira temporada fosse feita no estilo que foi, né? A gente fazendo as condições que a gente tinha, com os fones que a gente tinha, com os microfones, da onde a gente tivesse, sem nada muito sofisticado, sem nada muito requintado, sem... Porque apesar da gente poder e ter condições de fazer isso, eu queria trazer porque isso tem muito a ver com o que a gente falou, assim, sabe? De quebrar paradigma, de eu não vou fazer, eu não vou empreender, eu não vou começar porque eu não tenho os recursos suficientes. E não adianta a gente chegar e falar que dá para fazer dessa forma e começar num estúdio que custa R$ 4.000 a sessão ali, né, para fazer. Então, a ideia é a gente começar aqui, mostrar que sim, dá para começar e dá para fazer algo legal com pouco recurso. Ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia está colocando recurso muito, muito poderoso nas mãos das pessoas com pouco investimento. Então eu quis que fosse assim. A gente vai conversar um pouco do que eu achei, do que o Moacir achou, mas a ideia é que talvez as próximas temporadas a gente faça algo um pouco mais sofisticado, mas a ideia era começar bem, bem raiz mesmo, bem com custos enxutos e bem do jeito que dava, mas fazer. Que o importante no final do dia é fazer, é dar o primeiro passo e aprendendo, vendo que funciona, que não funciona e assim vai melhorando, tá? Acho que é assim como a maioria das pessoas começam, mas às vezes parece que não, que as pessoas começam com cheio de recursos, já começam grande, cheio de capital, enfim, tá? Então, do meu lado era isso. Pontos iniciais. E do seu aí, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver nos acompanhando nesse último episódio da primeira temporada. Eu concordo 100%. Eu acho que cada vez mais a qualidade dos conteúdos que estão sendo produzidos, elas estão tá se elevando, né? Então, hoje em dia você vê a grande maioria dos podcasts em estúdio, não são mais podcasts, são videocasts, né? Mas eu acho que existe um elemento muito importante no, no começar sem estar pronto, que é justamente aprender com o processo, né? Então, a gente, se você para pensar, né, o que é a coisa mais importante de um podcast? É o conteúdo, é a desenvoltura de quem apresenta, é a desenvoltura de quem participa, o formato, em algum modo, né? O que a gente está apresentando, como que a gente está apresentando de ideia, né? E esse tipo de coisa
se você não tiver bem desenvolvido, você pode fazer isso, você pode colocar um estúdio de 10 mil reais a sessão e ficar ruim, você entendeu? Porque uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? Então, o 80-20 da parada, né? O Pareto da parada, eu acho que é as ideias e o modo como essas ideias são transmitidas. E isso você só aprende fazendo, né? É um skill que melhora conforme a prática. Então, eu acredito que seria até um desperdício de recurso a gente começar fazendo num estúdio super bonito e tal, porque a gente não sabia como que ia ser, não sabia se ia dar certo, não sabia como que ia ser a nossa interação aqui. Mas olhando esses 9 primeiros episódios, eu acho que eu acho que foi bom, acho que foi muito bom. Eu acho que o resultado ficou muito melhor do que eu esperava. E eu acho que os números, eu coletei alguns números aqui, né? Vou entrar já aqui na parte dos números. O Rodrigo não sabe desses números. Um outro ponto importante, né? Gravar em estúdio, caramba, demanda muito mais agenda do que você gravar simplesmente mandando um link aqui do estúdio online e acabou. Cara, para bater a minha agenda com a agenda do Rodrigo, meu amigo, é difícil, viu? Esse episódio aqui quase não saiu agora do jeito que ele tá saindo, né? Nesse horário que ele tá saindo. Então é mais um detalhe que a gente vai ter que se preocupar para as próximas temporadas, e aí até um spoiler, né? Que sim, haverá próximas temporadas, né? Estatísticas, Rodrigo. Até o momento, né? Até o momento, eu coletei essas estatísticas no momento. Só um ponto antes de você falar das estatísticas, acho que também outra curiosidade é que a gente também se propôs a não combinar tanto, não estruturar tanto. A gente definiu os temas, mas não teve algo muito pensado, vamos seguir dessa forma. Isso aqui é outro ponto que eu acho que vocês perceberam durante o desenrolar da temporada, né? Foi muito mais como se fosse um papo de bar, a gente combinou isso que a gente queria ter, quase que fosse uma conversa minha e do Moacir sobre o assunto, igual a gente tem quando a gente não está aqui. Então esse foi outro detalhe que vale relembrar. Então, talvez você tenha percebido isso, ou talvez não, talvez você tenha falado, pô, em algum momento você ficou meio perdido, meio solto, ou não tá tão... Não, porque também era o propósito da gente ter algo aqui mais livre, assim, até para as ideias fluírem, até porque a gente também combinou de que seriam episódios de pelo menos 1 hora. Então, tudo isso foi proposital, intencional, mas o planejamento no detalhe ele não houve mesmo. Então foi muito do que rolou, né? A gente deixou acontecer. Sim, é o que eu acredito, assim, até falando de estratégia mesmo, né? Se a gente está falando de construir uma audiência aqui de pessoas que estejam interessadas em ouvir o que a gente tem para falar, puta, vai ficar ensinando, vai ficar, olha, então vamos lá, tópico 1, construção de startup e tal. Eu acho que não é esse o propósito, acho que o propósito tem N pessoas que ensinam o que a gente está falando aqui, tem N pessoas que discutem o que a gente está falando aqui, acredito que pessoas muito mais capacitadas do que a gente, inclusive, né? Mas eu acho que o jeito que a gente pensa também é importante, sabe? Então, o que a gente pensa sobre determinados assuntos, né? Eu acho que a pretensão, obviamente, é ajudar, é ensinar de algum modo, é passar conteúdo de algum modo, mas é também passar experiência. E, cara, a experiência tem um quê de opinião muito forte, né? Então, acho que esse lance da gente fazer um negócio não desestruturado, né? Mas de fazer sem muito planejamento, sem definir muita pauta, é justamente para manter essa autenticidade da gente falar o que a gente pensa sobre determinados assuntos e sobre os assuntos que a gente acha relevante, né? Eu acho que para ser bom para quem está ouvindo a gente, também tem que ser bom aqui para a gente, né? Para a gente fazer, eu acho que do jeito que a gente está fazendo tá ficando legal, né? Estatísticas, vamos lá. Eu coletei essas estatísticas um pouquinho depois de eu lançar o episódio 9, tá? Então, a gente está falando as estatísticas praticamente dos 8 primeiros episódios, tá? O 9º episódio acabou não entrando porque a gente grava com uma semana de antecedência para poder editar, né? Tudo certinho. Foram 318 reproduções,
Dessas 318 reproduções, a gente ganhou 66 pessoas seguindo no nosso Spotify. Um detalhe muito legal, ouvintes de outras nacionalidades, né? Então, Portugal, Argentina, Estados Unidos, talvez brasileiros que moram em Portugal, ou na Argentina e nos Estados Unidos, né? Talvez a Argentina, se eu não me engano, eu tenho pessoas na minha audiência que são argentinos, né? Eu me lembro de alguma coisa assim. Então, 95% homem, 80% entre 28 e 44 anos. Eu fiquei bem feliz com essa estatística. São pessoas mais maduras. Acho que o tema aqui, por ser de programador para empreendedor, talvez uma pessoa mais iniciante vai ficar meio perdida aqui, né? Porque nem o programador direito ela é ainda. Então, gostei dessa estatística. O episódio mais ouvido foi o piloto, acho que porque foi o episódio de lançamento, né? Enfim, dessas estatísticas, o que eu achei legal? Cara, eu achei 318 reproduções um ótimo número, dado que a gente só divulgou na minha newsletter e nos nossos perfis do Instagram, que são, e principalmente, né, a gente está falando aqui de... Não existe uma usabilidade nessas divulgações em que o cara vira e fala assim, puta, eu vou clicar e vou ouvir. Podcast não é assim, né? Podcast você geralmente clica e coloca para ouvir mais tarde. Geralmente você começa a seguir o podcast para poder receber notificação, né? Então, essas divulgações de rede social, o que eu achei legal desses números é que a pessoa parou para ver essa divulgação e falou, poxa, eu quero ouvir o projeto dos caras. E foi lá e colocou. Então, eu acho que, sei lá, 318 reproduções, cara, na minha opinião, valem muito mais do que 31.800 reproduções de um Reels, por exemplo, você entendeu? O que você acha desses números? Gostei, cara. Gostei. Deixa eu entender um negócio. Até porque eu também estou aprendendo e eu nunca vi esses dashes, esses analytics. As 318 é de ouvir o episódio inteiro? Como que é? Como é que Não, você são sabe qual é? pessoas que ouviram, eu não sei exatamente qual que é o critério, mas são pessoas que ouviram um número X de tempo. Entendi. 318. Pessoas diferentes, é isso. Que Isso, ouviram. 318. Tá. Não sei se E são pessoas diferentes, mas eu imagino que seja. Não vejo um comportamento padrão a pessoa ouvir duas vezes o mesmo episódio, né? sim. E quais foram os. Tem aí quais foram o segundo e o terceiro mais ouvidos, cara? O Por segundo curiosidade. mais ouvido foi Como Validar uma Ideia. E empatados na terceira posição estão Bootstrap ou VC, qual o melhor caminho, e Mentalidade do Empreendedor e a sua importância. Boa. Então, eu gostei de o piloto era esperado que fosse o mais ouvido, porque eu fiz um texto lá na minha newsletter divulgando, né? Não foi simplesmente uma divulgação pontual. O Como Validar uma Ideia eu acho legal, porque isso indica que a audiência está se interessando pelo assunto que não é necessariamente técnico, né? Eu acho que, de fato, essa é a grande dificuldade do empreendedor programador, é conseguir entender como se valida uma ideia. E eu gostei bastante de mentalidade do empreendedor estar em terceiro lugar. Eu acho que mentalidade é um dos assuntos e é um dos assuntos mais importantes e é um dos assuntos que a gente mais gosta de discutir também, né? Boa. Não, eu gostei bastante. E principalmente porque, assim, é uma produção de um conteúdo que ele vai ficar aí, né, por bastante tempo. Então, eu, por exemplo, eu abri o meu Instagram pessoal para começar a compartilhar, tinha 100 pessoas que era, sei lá, minha família, meus amigos, assim, né? Então também era muito pouco. Hoje já tá crescendo aí, né? O número de seguidores e tal, mas também é todo esse processo, né? O processo de postar os conteúdos do podcast no Instagram. Eu também, cara, assim, eu tenho muito desejo dessa questão do newsletter e do YouTube. No final do dia, você falou também, é muita coisa, né? Tem que tomar cuidado também para não atropelar e não fazer tudo igual aquela piada de Rio, né? Ah, como que você faz isso, né? Ah, faço tudo mal feito.
Mas a tendência também eu vejo isso, né, pelos rios, né, e aumentando, porque o conteúdo fica lá, né, quanto mais gente vai conhecendo, às vezes quer ouvir, às vezes vai conhecer pela segunda temporada, que vai ser algo um pouco diferente, com convidado, e, pô, deixa eu ouvir o que eles falaram na primeira, então a tendência é ir aumentando, e assim, partindo do princípio que a gente fez no estilo MVP e do jeito que dava, são bons. Fico feliz, assim. Também tem a mentalidade de expectativa que você tinha versus frustração em realidade, né? Então, a expectativa. A minha expectativa era começar, foi o que a gente falou, cara, eu quero produzir, quero começar, quero compartilhar. E não estava aqui pelos views, tanto que eu nem te questionei, nem tinha curiosidade, estava aqui por fazer, por tentar ajudar, assim, sabe? Eu concordo. Vai falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Eu concordo. Eu acho que. Eu acredito que é muito louco, né? Porque a gente pode estar falando esses números e alguém pode estar ouvindo assim, porra, mas 318 views, meu Deus do céu, isso é pouca coisa, né? Tal. Cara, eu acho que tudo tem um começo, eu acho que isso é o mais importante de tudo, tudo tem um começo. A gente começou a produzir esse tipo de conteúdo, vai fazer 10 semanas, começou a postar, né, a publicar esse tipo de conteúdo vai fazer 10 semanas, e eu acho que é justamente o que você falou, é um conteúdo que o pessoal costuma chamar esse conteúdo de conteúdo evergreen. Então, ou seja, um conteúdo que ele não é um conteúdo momentâneo, né? A gente não está comentando notícia, a gente não está a gente está falando um conteúdo de fundamento, de princípio, que ele é válido, ele vai ser válido, acho que por muito tempo ainda, se não para sempre, né? Dependendo do princípio que a gente for falar aqui, né? Se a gente falar de princípios mais universais, né? Então eu acho que são bons números, eu acho que são muito bons números, e eu acho que esses números também validam outra coisa, que é o seguinte, a gente... Primeiro, o episódio piloto, né? Ele foi o que eu divulguei, mas também tem muita gente que tá chegando pelo quarto, quinto, sétimo episódio, e o cara vira e fala assim, pô, deixa eu ver como é que isso aqui começou. Você entendeu? Então, um número alto de visualizações, de reproduções do piloto, eu acho que mostra como a gente... Mostra que eu acho que a troca está dando certo, né? Tipo assim, a pessoa ouviu um episódio e falou, cara, eu vou ouvir o segundo. E outra coisa também, que eu publico bastante, o Rodrigo também, os feedbacks que a gente está recebendo. A gente recebeu, sei lá, uns 10, 12 feedbacks que foram muito bons, assim, muito, muito interessantes. A galera falando que, puta, a minha história é muito parecida com a sua, Moacir, ou então a minha história é muito parecida com a do Rodrigo. E eu acho que encontrar essas pessoas, né, mesmo que virtualmente, eu acho que é um puta presente e isso independe de quantidade de views ou não, né? O que você acha? Cara, assim, referente a esse negócio da quantidade de views, esse é um bom ponto, né? Volta ao nosso assunto de mentalidade, né? Depois eu vou falar lá do episódio de mentalidade, mas você fala, tem gente que pode comentar, fala, pô, mas é um número muito pequeno, porque o fulano, o ciclano. Cara, a gente não pensa assim. A gente não pensa assim, porque é óbvio que eu posso olhar para minha empresa, você pode olhar para a sua e ver hoje, assim, se você falar uma pessoa que está começando e comparar com a empresa que eu estou de 10 anos que eu estou construindo aqui, vai ser muito distante também. Mas a empresa que eu estou construindo aqui, que tem o tamanho que tem hoje, ela também começou com essa quantidade de views, ou de vendas, ou de qualquer coisa que seja. Então, gente que pensa assim, cara, primeiro que geralmente a gente que não construiu alguma coisa, então não sabe que é o processo e também não sabe a dificuldade disso, né? Porque quem constrói não olha por essa ótica. Fala assim, pô, tá no começo, faz parte do processo. E se você não fica grato e satisfeito pelo que você está fazendo, você não vai chegar no grande se você não tem, né, satisfação pelo pequeno. E outra, se você tiver no propósito errado,
que é do propósito errado, você também não vai muito longe, né? Que é o que a gente falou. Se você tiver no propósito só de ganhar dinheiro, ou se você tiver no propósito só de ter número de visualização, cara, se eu quisesse ter número de visualização, dá para fazer um monte de coisa aqui, né? A gente tava até falando do ar aqui, né? Tipo, cara, vai lá, faz uma provocação de cunho político, de não sei, pô, isso daí vai gerar engajamento, não sei o quê. Mas não, o objetivo aqui não é gerar view, cara. O objetivo aqui é de fato, adicionar valor, né, para as pessoas de tecnologia, pessoas que querem conhecer empreendedorismo, startup, que querem entender o que a gente construiu, que podem tirar valor disso, se beneficiar desse conteúdo de algo que a gente fez na nossa jornada, em benefício próprio, igual eu fiz com um monte de gente que estava depois na jornada e faço até hoje. Eu me inspiro, né, nessas pessoas, porque eles passaram por... E as pessoas que passaram na jornada, elas não olham para a pessoa com olhos de você está antes. Muito pelo contrário, elas são empáticas, solidárias, porque elas sabem, né, que o quão difícil é o caminho. Então, é óbvio que os números, eles são métricas, eles são KPIs, eles são indicadores, tudo isso, mas você tem que fazer as coisas pelos motivos corretos, assim, né? Porque senão, todo canal que é grande, toda empresa que é grande, se ela pensasse, né, como que antes da criança virar um adulto, ela tem que passar por aquele processo, cara. Não dá pra criança ter 3 anos e falar, não, mas eu quero ser, vai demorar, entendeu? E tipo, e hoje em dia tem isso, né? Tudo tem que ser rápido, tem que ser do dia pra noite. Se eu não fiquei rico antes dos 30, ou se eu não tenho um canal de 1 milhão, se eu não tenho 1 milhão de seguidores, não sei o quê. Não, calma, calma, vai dar tudo certo, as coisas têm tempo. Obviamente que existem pessoas que conseguem coisas num espaço menor de tempo, mas é importante, a gente falou aqui, são pessoas que elas são fora da curva, né? Então, não se baseie pela exceção, né? Em termos de mais, o que é mais típico é que as coisas elas demoram para acontecer um pouco, assim, né? E vai demandar trabalho duro, esse tipo de coisa. Então, eu tô bem contente, tô bem animado também para conseguir seguir esse propósito. E o Flávio Augusto, ele tinha uma frase que eu gostava muito, assim, que ele falava muito do começo, assim, que era algo do tipo, pô, se o que eu falo aqui já ajudou uma pessoa que seja, cara, uma pessoa que inspirou, ou que deu uma luz, ou que fez essa pessoa ter um negócio, assim, já valeu a pena, assim, entendeu? Então, assim, eu penso muito assim, é muito menos sobre atingir milhares ou milhões de views com zero impacto, às vezes é atingir menos pessoas, mas com um impacto maior, assim, sabe? Concordo, e acho que um lance também de você saber o seu objetivo, né? Então, a gente falou desde o começo, o objetivo aqui é o MVP. Qual que é o objetivo do MVP? É validar uma hipótese. Qual que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que a gente vai conseguir produzir um conteúdo de qualidade relevante para uma audiência que esteja interessada em consumir esse conteúdo. A gente não tinha... A nossa hipótese não era, será que a gente consegue 5.000 reproduções na primeira temporada? A nossa hipótese não era, será que a gente consegue 10.000 seguidores no Instagram? Essa não era a nossa hipótese. A nossa hipótese era validar se a gente conseguia construir um conteúdo de qualidade, produzir um conteúdo de qualidade. Isso vale para um MVP também de uma empresa, né? De uma startup, de uma ideia, de um software, de um business, de um modo geral. Você precisa ter em mente o que você está validando, o que você está buscando validar. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. E você tem que ter na sua cabeça muito claro também que você tem que se comparar com você mesmo na métrica que importa, né? Então, se eu virar e falar assim, porra, a gente... Vou sair do podcast e usar outros episódios, né? Eu fiz um Reels que não viralizou. Aí você vai ver o meu Reels, eu tô falando com um programador sobre um negócio super específico e eu tenho que comparar esse Reels com outra pessoa que tá falando para programadores sobre um tema específico de programação. Eu não posso comparar com o cara que tá falando de política, com o cara que tá falando mal de lado A, de lado B. Eu tenho que comparar com banana, maçã com maçã, e principalmente, antes de você se comparar com o externo, é você se comparar internamente. Por quê? Porque o game aqui
Não é um game de lançar uma temporada e acabou. O nosso game aqui é consistência. Então, o Rodrigo começou a jogar o jogo da produção de conteúdo. Eu tenho certeza que ele vai jogar esse jogo por muitos anos agora. Não sabe se vai ser Instagram, não sabe se vai ser podcast, não sabe o que vai ser. Mas por quê? Porque a partir do ele já entendeu a importância que é produzir conteúdo, ele já entendeu a vontade que ele tem de produzir conteúdo, né, de espalhar conhecimento, né, de ajudar as pessoas. Então, ele não vai parar, você entendeu? O formato, beleza, pode mudar, o jeito, às vezes o tema, a temática, às vezes, puta, não, vou falar com uma galera que tá mais iniciante, ou não, vou falar com uma galera que tá um pouco mais avançada. Tudo isso pode mudar, mas parar, eu acredito que não vai parar. Que é o que aconteceu comigo, né? Eu produzo conteúdo, cara, constantemente há 6 anos, 7 anos. Porque eu sei a importância disso, porque eu sei o quanto me faz bem também poder ajudar, e eu sei o quanto faz bem para as pessoas que eu produzo conteúdo e ouvem o que eu tenho para falar, né? Então é um jogo de longo prazo. E o jogo de longo prazo, as views acabam sendo consequência. Porque eu não quero óbvio que eu quero que um vídeo meu viralize, né? Mas mais importante que um vídeo meu viralizar, que um episódio de podcast meu viralizar, é esse episódio que viralizar servir de primeiro ponto de contato para que a pessoa chegue e consuma tudo que eu estou produzindo. Porque é esse tipo de relacionamento que eu quero ter com as pessoas na internet. Eu quero ter um relacionamento profundo que gere valor. Um Reels de 30 segundos, ele potencialmente gera muito menos valor do que um podcast de 1 hora e do que uma temporada inteira, 10 horas de contato com a pessoa, né? O que você acha? Faz sentido? Sim, sim, muito sentido. E o último assunto que eu tinha aqui pensado para falar no fechamento é que a gente gravou isso, a gente começou gravando quando? Ano passado, né? Ah, deixa eu ver aqui, acho que eu consigo ver isso. Foi ano E passado, talvez lá para outubro, setembro. isso, e aí a gente começou a liberar aqui esse ano, né? E aí, é, de novo, assim, eu também estava começando com essa questão da produção de conteúdo. O Moacir, ele sugeriu que a gente fizesse esse podcast, e aí eu pedi que fosse dessa forma, inclusive. E eu não lembrava de muitas coisas que eu tinha falado, nem dos assuntos, esse tipo de coisa. Então, eu ouvi todos a maioria dos episódios, assim, acho que só não ouvi os dois últimos ainda, que a gente gravou. E, cara, eu fiquei muito satisfeito com o conteúdo que a gente colocou, né? Inclusive esse de mentalidade é um que eu vou ficar recorrentemente reforçando no meu Instagram, dependendo da pergunta. Eu falo, cara, escuta esse episódio aqui que a gente gravou, acho que pode te ajudar. Mas os outros, assim, obviamente teve um ou outro ali que eu não fiquei muito satisfeito, mas assim, eu também nem pedi que fosse, não pedi para editar, não pedi para retirar nada, porque também acho que é aprendizado, assim, sabe? Então, a gente tá aqui, né? A gente está se despindo das vaidades e do ego, e o nosso aprendizado está aí documentado, mas, overall, assim, o resultado eu acho que foi bem positivo, e eu ouvi, eu falei, porra, que legal que a gente conseguiu compartilhar isso, eu acho que isso daqui foi interessante, foi bem valioso, assim. Então, isso também aí me animou para que, enfim, a gente começasse a pensar em coisas maiores, aí para uma segunda temporada, uma terceira temporada, algo que a gente está discutindo ainda, mas se eu tivesse que fazer o balanço, o fechamento, eu falei, pô, foi super positivo, óbvio, não foi perfeito, teve erros, teve alguma coisa que a gente falou que não foi legal, mas teve bastante coisa que foi legal. Estou satisfeito e, assim, continua, não continua, eu acredito que a gente tem que continuar e eu acredito que isso daqui dá para ser uma voz muito maior e pode, pô, ajudar um monte de gente aí que está nesse cenário aí, né, de tecnologia, empreendedorismo aí, startups, inovação. E o Brasil carece muito disso aí, tem muito problema para a gente resolver. A gente falou muito de problema e solução, então
é isso. A ideia é fomentar, mostrar aqui também, amplificar, né, os testes aí, né? Entender que, pô, é possível não só ter uma carreira boa como programador ou como alguém de tecnologia, mas o céu é o limite, assim. Você pode criar uma empresa e formar outros times de tecnologia e continuar essa passagem de bastão e, pô, no final vai ser benéfico porque isso vai ser, né, a gente vai construir produtos que vão melhorar a vida das pessoas, principalmente resolver problemas do nosso país. Então, é algo muito ambicioso, mas é isso, assim, de pouquinho em pouquinho, a gente falou bastante disso, né? Efeito composto, pequenas coisas repetidas, né, com consistência e disciplina a longo prazo, pô, é um barulho enorme, estrondoso, assim. Então, Sim. super satisfeito aí. E aproveitando, né? Você já começou a falar sobre o assunto. O que você enxerga aí? A gente, não vou falar para você, vou jogar 100% aberto aqui com a nossa audiência. A gente não planejou nada ainda, né? A gente tem ideias, desejos para as próximas temporadas. O que você tá desejando para as próximas temporadas? O que você acha que a gente está querendo fazer e que acho que a gente vai colocar para fora? E acho que é até legal a gente discutir aqui, porque a gente já vai discutir em público e aí se falar e não fizer, vai ficar feio. Não, eu acho que ideias, assim, eu sou uma pessoa muito criativa, né? Então, é engraçado porque eu sou uma pessoa racional, um programador lógico, mas eu sou uma pessoa super criativa. Isso daí acho que eu sou meio ambidestro, assim, né? Então, isso é um, sei lá, um super, não vou falar, não entendam mal, mas isso acho que é da minhas advantages que eu tenho aqui, né? Então, assim, ideia, né, é o que eu mais tenho, assim, tem um monte, tá? Mas, assim, a que mais tem brilhado meus olhos aí, que eu acho que é super possível de fazer, fazer uma temporada de mais uns 10 episódios aí, assim, era a minha sugestão, né? Que seria eu e o Moacir como entrevistadores, né? Como interlocutores, num estúdio aí, documentando vídeo e áudio de uma forma melhor, assim, mais profissional. Obviamente isso é o de menos, mas como eu sou uma pessoa de produto e design e essas coisas também, isso importa para mim na entrega da experiência, da entrega do produto. Então, sim, é importante. Não é o mais importante, mas também é importante. E os convidados serem algumas pessoas aí né, que foram de tecnologia e viraram empreendedores e que estão à frente de grandes empresas aí do Brasil. Então eu tenho trabalhado com algumas pessoas da minha rede, alguns acessos aí para começar a fazer alguns convites. E aí a gente fazer algo estruturado, não chegar lá e falar, e aí, fulano de tal, você que construiu esse unicórnio aí, vamos bater um papo aqui. Acho que aí a gente pode pensar, porque aí a ideia é sentar com essas outras pessoas de sucesso e conseguir colher o máximo possível delas, né, para benefício próprio de todo mundo aí, né? Então, acho que essa é a ideia que mais brilha. Isso daí é o que eu tenho costurado para fazer. Não sei o que você acha. E eu tenho outras ideias, mas eu não. Depois a gente fala em off aqui, mas a ideia é ter uma. Acho que o Depara, acho que tem ainda mais umas temporadas de vida, assim. Pelo menos é o que eu acredito. Potencial tem, assim. Eu concordo 100%, eu acho muito boa essa ideia. Uh, eu acho que você vai ter uma habilidade muito boa de fazer perguntas para essas pessoas. Eu vou fazer perguntas genuínas, né? Então, ou seja, as minhas perguntas muito provavelmente vão ser perguntas que eu realmente tenho de dúvida, sabe? Assim, tem um podcast que eu ouço que o cara sempre fala em todo episódio, ele fala, cara, esse podcast aqui é uma desculpa para eu fazer as perguntas que eu quero fazer, sabe? Assim, eu tô pensando na audiência, mas eu também tenho muita coisa para aprender aqui, então acho que vai ser uma puta oportunidade para audiência e principalmente para mim também, e com certeza para você também, que por mais que as pessoas já estejam no seu ciclo de relacionamento, você com certeza vai aprender bastante com elas. Eu também acredito que eu possa contribuir com algumas pessoas do meu círculo também. Você me falou de uma outra ideia que eu achei muito, muito, muito boa também, que é fazer uma temporada com
pessoas de tecnologia que não necessariamente são empreendedoras, mas que estão em posições em que elas precisam ter a habilidade, elas precisam ter conhecimento de business, de negócio. E eu acho que essa é uma temporada que eu acho que pode ajudar muita gente, porque eu acredito que grande parte, eu acredito que a grande dificuldade do programador, né, do programador médio, né, obviamente eu estou estereotipando aqui, né, a grande dificuldade do programador médio é conseguir falar sobre negócios, né, conseguir entender, visualizar o que é negócio, né, visualizar como que a tecnologia como que a tecnologia consegue gerar valor, né? Como que você gera valor através da tecnologia, olhar isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, não só simplesmente, putz, o meu, sei lá, vou dar o exemplo do Tintim. O que o Tintim faz? O Tintim rastreia vendas feitas pelo WhatsApp. Legal, isso é uma geração de valor, rastrear as vendas, mas qual a importância de rastrear essa venda, né? Por que o gestor de marketing, o empresário precisa saber dessa informação, né? Ou então, no caso da Docket, por que o usuário da Docket precisa emitir um documento, precisa quais são os achievements maiores, né, que esse usuário consegue com isso, né? No caso da Docket, financiar um imóvel ou financiar enfim, financiar uma indústria, não sei, você pode dar exemplos melhores do que eu. Essas pessoas que estão que não são empreendedoras, muitas delas nem pretendem ser empreendedoras, mas elas entendem dos fundamentos do empreendedorismo e principalmente dos fundamentos de business para poder fazer essa ponte, né, entre a parte de produção de software, produção de tecnologia, né, e talvez um C-level, uma diretoria, uma presidência que enxergue só business, só negócio e não esteja mais ali no dia a dia, né? Então, eu conheço, resumindo tudo que eu falei aqui, né? Eu conheço muita gente muito boa, assim, programador que o cara é um puta programador, só que se você sentar e falar sobre business com essa pessoa vai mandar muito bem também. E eu acho que esse é um ativo, independente se você for programador, independente se você for empreendedor, independente do seu objetivo como carreira, você ser um programador que entende de negócio é um ativo muito, muito, muito raro. Eu estava gravando um podcast uma vez com o pessoal do Projeto SAS. E aí eu estava contando a minha trajetória, né, que eu tenho um background de programação, programo até hoje, e só que eu tenho um background de business também, né? Aí o Renan falou que eu era um Pokémon raro, que é difícil você encontrar um programador que tenha essas duas características, né? Essa ambidestria, né? Eu tenho um pouco dessa ambidestria também. E, cara, essa analogia é muito boa do Pokémon raro, porque um programador que entende business, ele não passa mal, assim, eu conheço gente, não vou citar nomes, né, mas eu conheço, porque eu não pedi autorização, mas eu conheço pessoas, assim, que levantaram a mão e em um mês estava trabalhando para gringa, ganhando 50 mil reais por mês, porque ele tinha essa... E depois conversei com essa pessoa, mas um pouco depois que ele entrou nesse emprego, e ele falou, cara, claramente o que me faz nadar de braçada lá é porque eu entendo de negócio e eu tenho experiência empreendendo, e isso me ajudou muito, né? Então, eu acho que essa temporada, essa ideia, né? Temporada a gente já está concretizando, né? Mas essa ideia, eu acho que ela tem muito potencial. Você quer falar mais sobre essa ideia? Eu gosto também. Eu acho que corrobora um pouco também com, não sei se é a mesma
ideia ou parecida, mas também de trazer os programadores que transformaram a sua vida sendo programadores mesmo, assim, né? Porque talvez no futuro eles possam vir a ser empreendedores, mas ainda estão na jornada de se tornar bons empreendedores, gerarem valor para o negócio, aprenderem, e ainda estarem se expondo a situações de dia a dia, de, enfim. E então acho que também ajudaria, assim, né? Porque a gente também, né? A gente se consolidou muito como programador com uma carreira boa, bem-sucedida, antes da gente também fazer a migração, né? Então, não quer dizer que é o caminho correto, mas é um caminho legal, né? Daquilo que a gente fala, né? De não ficar muito encurtando, querendo encurtar os passos, né? Assim, esse tipo de coisa. Sim, e só para ressaltar, né? O Rodrigo é um puta programador. Não sei quanto tempo você não senta na frente de uma IDE para codar alguma coisa, para entregar código em produção, mas eu sei que quando você entregava você era muito bom. E, modéstia à parte, eu programo bem também, né? Assim, tem muita gente muito mais qualificada que eu sou uma pessoa talvez até um pouco generalista, mas resolvo bem, assim, ainda sei programar bem. Então acho que isso é uma habilidade, essa habilidade de jogar nos dois times, eu acho que ela é muito importante. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que seria legal também a própria audiência, né? No Spotify tem um. Eu não sei onde você ouve, né? Se você tá ouvindo, você que tá nos ouvindo, né? Se você ouve no Spotify, se você ouve em outro lugar, no YouTube, talvez. Mas eu acho que seria legal se você estiver no YouTube nos comentários, ou se você estiver no Spotify, na caixinha de perguntas que tem ali no Spotify, me fala o que você quer ouvir também, né? Eu acho que, falando de ideia aqui, me veio uma ideia agora aqui na cabeça que eu acho que seria legal, da gente contando causos, né? Tipo, puta, quando aconteceu tal coisa, puta, quando a gente quase quebrou, quando eu recebi uma notícia de que o software poderia ir abaixo de um dia para o outro. Já aconteceu isso algumas vezes comigo. Acho que uma temporada de causos seria legal. Uma temporada com convidados contando causos seria legal também. O que você acha? Tem bastante coisa, né? Acho que conteúdo é infinito, né, cara? Por isso Exato. que, sei lá, não tem limite, assim. São anos, assim, de novo, eu e você, a gente desde os 11 anos, né, cara? Sou um pouco mais velho, eu tenho 37, você tem quantos aí? 32? 33. 33, então assim, tem conteúdo infinito aí que a gente Sim. pode ajudar a fomentar. Mas a galera pode mandar no Instagram, né, cara? Manda No lá no Instagram Instagram, também. pô. Nos nossos Instagrams lá. O meu é @Moacir Moda, o do Rodrigo é Lopes P. Rodrigo. Manda lá, cara, manda lá. Cara, mulher, né? 95% de mulher, 95% de homem, perdão. Muita coisa, né? Podia ter mais mulheres. Eu confesso que a minha comunicação quase sempre é mais masculina, né? Eu acho que é mais. Não sei quanto ao Rodrigo, não sei se, eu não tenho esse feeling para saber se é uma comunicação mais inclusiva ou exclusiva. Eu sei que eu cometo esse erro às vezes, quase sempre, na verdade, mas, porra, eu acho que seria legal ter mais mulheres. Eu acho que uma visão feminina da parada, eu acho que ela traz um ponto de vista que a gente não tem a capacidade de enxergar, né? Mas então, você, homem ou mulher, deixa o seu comentário no YouTube, responde a caixinha lá do Spotify, ou manda um direct pra gente no Instagram. O meu é @MoacirModa, de novo, e o do Rodrigo é Lopes P. Rodrigo. E manda sua sugestão do que você gostaria de ouvir. Eu acho que seria bem legal também. O ruim do podcast é isso, né? Que a gente não tem esse feedback imediato da audiência, como talvez numa live, num story, alguma coisa assim. Mas eu acho que, contando com a colaboração de vocês, eu acho que a gente consegue melhorar ainda mais aqui o conteúdo. Cara, acho que é isso. A gente combinou aqui antes, eu e o Rodrigo, que a gente ia fazer um episódio um pouquinho mais curto, porque a gente acabou se enrolando aqui, eu tô de mudança essa semana, o Rodrigo se enrolou hoje também, e eu preciso sair para buscar meu filho. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma
algum encerramento, Rodrigo, para fazer? Alguma fala de Não, encerramento? não, me deu um insight aqui, só que a gente podia fazer umas lives, né? No Instagram, né, cara? Começar a fazer, ver um horário aí, que eu não sei que horário que seria bom. De novo, difícil as agendas, mas também dá uma fomentada por lá, né? Sim, porque daí acho que vira uma coisa, faz a outra girar, né? A gente pode conversar lá tem um nível de interação um pouco maior. Depois a gente pode falar pra galera vir aqui ouvir, aí volta pra lá. Então, assim, tem o seu fan newsletter, Ou enfim, tem talvez essas coisas, gravar um episódio ao vivo seria legal também. né? A Pode ser. gente Enfim, transmite a gravação do episódio. Dá pra fazer acho que bastante fica coisa. aqui, cara, tem bastante trabalho aí pra gente fazer. E não é um trabalho, né? Acho que é um prazer isso daqui. Então, esperamos que vocês tenham gostado aí da primeira temporada. Contem conosco, a gente está aqui para ajudar, para compartilhar e, pô, para todo mundo aí gerar valor e no final sair todo mundo ganhando. Bom, pessoal, então muito obrigado para você que ouviu essa primeira temporada. Se você não ouviu a primeira temporada inteira, por favor, ouça. Eu acredito que você vai extrair muito valor daí. A gente promete voltar em breve e eu prometo que a gente vai se esforçar ao máximo para voltar em breve mesmo, tá bom? As nossas agendas são atribuladas, mas como o Rodrigo falou, tem sido um prazer e até um. A gente costuma gravar na sexta-feira, né? É até uma desopilada assim da semana, sabe? Você se fechar aqui e bater um papo, querendo ou não, fecha o WhatsApp, fecha qualquer coisa, é uma hora que a gente se desliga do mundo e que, para mim, pelo menos, me faz muito bem, né? Então, a gente promete que a gente vai fazer o máximo aí para voltar o mais rápido possível com novos conteúdos para você, tá bom? Fechou. Boa. Valeu, pessoal. Até mais. Até breve. Tamo junto, valeu!